Olá, você está na Autodata Web TV e este é o Fraudetop da revista Autodata, edição 294 de fevereiro de 2014. Nosso convidado de hoje é Décio Carbonari, presidente da NEF, e tenho aqui ao meu lado a Viviane, que vai nos ajudar nessa entrevista. Décio, sejam os fabricantes, através da Anfávia, a FenaBrave, todo mundo, quando fez a projeção para esse ano de 2014, sempre colocou uma condicionante. É muito provável que teremos um número muito parecido em 2014 em relação a 2013, desde que haja crédito. Terá crédito. Crédito nunca faltou. Existem recursos, as instituições têm recurso, o mercado é líquido, nunca faltou crédito. O que sim é que desde 2012 passou a existir uma seleção nas propostas de crédito mais rigorosa. Então, a experiência anterior, que acabou no início de 2012, mostrou que a agressividade excessiva, principalmente em algumas instituições financeiras, trouxe prejuízos para essas instituições e o que demandou um ajuste nas políticas de crédito. Então, o crédito, dinheiro para crédito, recursos para crédito, disponibilidade de crédito nunca deixou de existir. O que sim, houve uma seleção maior no crédito que se mostrou correta. Quando a gente pega a performance do portfólio que passou a ser comprado de 2012 para cá, ele tem uma qualidade substancialmente melhor do que aconteceu até meados de 2012. Então, haverá crédito do ponto de vista de que há recursos para. Porém, uma volta a uma política de crédito mais agressiva nos padrões que prevaleceram até 2011, isso é muito pouco provável. Ok. Quando você fala de uma maior seletividade de créditos, um dos temores que se colocava no final do ano passado é que, com a inflação insistindo em permanecer alta, com a economia andando muito devagar, que isso poderia levar os bancos a aumentar ainda mais essa seletividade como uma forma de se precaver em relação ao futuro. Você acha que isso de fato pode acontecer? Não, eu acho que não. A renda da pessoa é o que conta efetivamente. Com mais inflação, menos inflação, a renda é um pouco maior, um pouco menor. Se você pega os dados estatísticos, a renda média real, ela tem crescido há vários anos e segue sendo positiva, apesar de um PIB mais fraco desses últimos anos todos. Quer dizer, não houve uma mudança aí. O que houve sim, e aí é uma espécie de reconhecimento do setor do excesso de agressividade lá atrás, é que créditos para pessoas com rendas inferiores, dá um exemplo, anos atrás, uma pessoa com R$2.000 de renda, ela tinha crédito, digamos, para R$500, R$600 para pagar o financiamento de um veículo. O fato é que uma pessoa com uma renda de R$2.000, depois que comprovado isso, ela não tem um rendimento suficiente para ter um carro e pagar o sustento de um carro, com seguro, com licenciamento, com manutenção, estacionamento, tudo mais. E eu diria até que houve um certo entusiasmo, de uma forma geral, num país depois de tantos anos de crescimento contínuo. Eu me lembro muito bem, a partir de setembro de 2003, as vendas da indústria automobilística passam a crescer e não param de crescer até finalmente o ano de 2013, que a gente teve essa pequena redução. Mas, enfim, o embalo daquele crescimento, que era reflexo do que acontecia em todo o país, dava uma sensação de poder maior, poder no seguinte, de capacidade de pagamento, de crescimento, de melhoria, que não teria fim e que todos estariam dispostos e com capacidade de pagar as prestações. Isso se mostrou incorreto, essa avaliação foi super otimista. Então nós caímos para um patamar de mais realidade, em que uma pessoa com renda de R$2.000 definitivamente não tem condição de comprar um carro e pagar R$600 de prestação e sustentar todo o resto de custo de vida, ainda mais um carro como era feito em 60 meses com zero de entrada. Quer dizer, esta forma de se vender carro definitivamente acabou e é pouco provável que volte. Agora, esse ajuste, de qualquer maneira, é um ajuste que já foi feito no ano passado. Correto. O que se pode esperar para esse ano? A manutenção só desse cenário, não um agravamento maior da seletividade dos bancos? Eu diria que a venda de veículos vai depender muito mais da situação da economia do que a questão do crédito. Quando você olha para as vendas à vista dos veículos dos últimos anos todos, elas correspondem em média a 37%, 38% das vendas totais. Todo o restante é financiado
ou uma pequena parcela que é feita através de entrega de consórcio, cerca de 8%. Quer dizer, a parte à vista, ou seja, as pessoas que não demandam crédito, ela permanece estável, o que significa que todo o restante dos compradores dependem de crédito e tiveram crédito e compraram através de crédito. Não houve uma mudança nesse perfil. O que sim é que o crescimento do total é que perdeu velocidade porque menos pessoas puderam ingressar nesse grupo de 60 e tantos por cento, 60 e poucos por cento, que dependem de crédito. Então isso foi o que aconteceu. Isso perdeu um pouco, tirou o dinamismo do crescimento das vendas. Mas veja, muito mais causado pelo impacto maior da economia. Quer dizer, a economia como um todo, o crescimento foi muito pequeno nos últimos 3 anos. E esse reflexo vem se acumulando, e terminamos então 2013 vendendo menos veículos do que em 2012 finalmente. De certa forma, em algum momento isso iria acontecer, porque essa sequência de fatos não tão bons acabaria por gerar alguma coisa negativa, que foi a venda de veículos que teve um decréscimo no ano passado. Viviane? A projeção para a venda de automóveis nesse ano é de estabilidade, segundo a Anfávia. Já em relação aos caminhões, é de alta. E nos caminhões a gente percebe aí uma dependência forte do PSI, que se manteve, mas teve seus juros aumentados. Correto. O que a gente pode esperar desse segmento esse ano? Olha, o segmento de caminhões ele tem várias razões de por que contar com mais vendas neste ano aqui. O primeiro, mais elementar, é que ele saiu de uma base ruim lá em 2012 por conta dos novos motores, né, que puxaram o preço para cima e as vendas caíram, então haveria em algum momento uma recuperação. Uma frota de caminhões e ônibus também, a gente fala caminhões, mas são caminhões e ônibus, ela tem que ser reposta, porque a partir de um certo momento, a despesa de manutenção ela é mais prejudicial do que pagar o financiamento de um veículo novo. Então essa troca acaba sendo natural. Então esse é o primeiro grande fator. Existem obras de infraestrutura que finalmente começam a sair, que demandam muito caminhões, os caminhões são muito exigidos nessas obras todas, e, enfim, independentemente da situação da economia não ser a mais promissora, eu acho que esse segmento tem fatores que contribuem para nós acreditarmos que ele vai ter um desempenho melhor, com toda certeza. O papel do PSI. O papel do PSI ele foi fundamental, principalmente em 2012, 2013, quando as vendas realmente, em 2012 caíram, depois de 2013 recuperaram, mas não para os patamares anteriores. Então, ele foi fundamental para estimular a venda, para assegurar, não só isso, a redução do IPI também foi fundamental. Agora, então a gente vai voltando para uma normalidade maior, os juros estão subindo paulatinamente, e eu acredito que para um frotista que tem demanda de serviço, etc. e tal, ele acaba por conseguir passar para a despesa de frete esse aumento da taxa de juros do financiamento. Então, é claro que todo mundo preferiria continuar na situação anterior, mas todo mundo sabe também que é insustentável para o governo, para o Tesouro, para fazer subsídio, para o BNDES, enfim, essas coisas terminariam, tinham um prazo e eram esperadas pelo mercado. A gente pode dizer então que essa alta foi até positiva nesse momento? Depende do ponto de vista. Naturalmente, quem está financiando preferiria pagar menos, mas eu acho que existe a compreensão da necessidade de um ajuste no PSI. Se a gente olha para... É muito mais danoso para a economia o que acontece com o déficit, ou com o superávit pequeno fiscal, do que a manutenção de subsídios que vão contra esse superávit. Então é preferível que a economia vá melhor através de um superávit fiscal maior, isso é muito mais importante do que ter taxas subsidiadas no financiamento. Bom, e justamente esse desequilíbrio orçamentário, digamos assim, o equilíbrio muito precário, ele está tirando um pouco da margem de manobra do governo, uma delas em relação, você citou o IPI, no caso dos automóveis, o governo acabou tendo que voltar atrás e manter a volta do IPI. Com tudo isso, você concorda com essa colocação que a Viviane fez da Anfávia, de que em automóveis nós vamos ficar iguais? Eu acho que é uma possibilidade. Querer acreditar num crescimento trabalhar com uma dose de otimismo que não dá para ver espaço para isso. Eu diria que se as vendas ficarem no mesmo patamar já é uma conquista, dado o cenário acumulado de vários anos na economia brasileira. Tá.
Seria uma conquista ficar no mesmo patamar, mas vocês não estão imaginando, eventualmente, uma queda mais acentuada de vendas? Não haveria porquê enquanto a economia, por exemplo, o fato de haver pleno emprego, o fato de haver uma renda média ainda crescendo em termos reais, isso tudo dá uma sustentação para a atividade econômica. A grande preocupação que existe é a perda de capacidade de competição da indústria. Esse é um problema sério. Todo o país, para fechar seu balanço de pagamentos, depende de uma indústria forte, que seja exportadora, que equilibre as contas internas. E nesse quesito o Brasil está muito deficiente, digamos assim. Então, este é um fato concreto. Vamos assumir que isso consiga ser trabalhado. Houve a desvalorização do real, a indústria recupera parte da competitividade, isso ajuda, não resolve 100%, mas ajuda. Mas digamos que isso permita um cenário melhor do que o que a gente via até um ano atrás. Por exemplo, dentro desse novo cenário, eu acho que dá para acreditar, sim, na manutenção de um volume de vendas. Não haveria por que estar deteriorando ainda mais, acreditando que essas coisas funcionem. Os investimentos em infraestrutura que vão ocorrer, eles vão puxar a atividade econômica. Isso é uma coisa esperada. Eu vi um número, alguma coisa, um pouco a mais de 1% do PIB, eles poderão ser responsáveis. Então, essas coisas vão criando sustentação. Mas é fundamental, no médio e longo prazo, que a indústria volte a ser competitiva, porque sem uma indústria forte, nenhum país tem capacidade de ter um desenvolvimento socioeconômico sustentável no longo prazo. Ok. Bom, você já disse que nós vamos ter o dinheiro, que o dinheiro não vai ser problema, sim, e que a seletividade tende a se manter mais ou menos como está. Sim. Mas a que preço? O que acontecerá com os juros? Mas isso eu vou pedir para você responder depois de um pequeno intervalo. Até já. Qual a pauta da reunião? É investimento em propaganda pro ano que vem. Ah, tá. Eu acho que devia cortar bastante. Sério? Claro, a gente não vai vender mais por causa de propaganda, pra jogar dinheiro fora. Doutor Carlos, Oi. Eu queria saber se você vai anunciar a sua casa de praia. Vou, claro. Todos os jornais. E não faz pequenininho, não. Tá faz bom. grande. Ok. Com foto, tá? Tá. Ah, põe anúncio na internet também. Claro. Então, vamos para essa reunião resolver logo esse assunto aí. Olá, aqui estamos de volta com o Front de Top com Décio Carbonari. Décio, nós terminamos o bloco anterior falando um pouco da taxa de juros. Nós começamos o ano com o Banco Central já meio ponto na Selic, muito acima, o dobro daquilo que o mercado estava projetando. O que acontece com os juros agora, daqui para frente? Bom, os juros, na verdade, eles são consequência e não causa da inflação. A pergunta mais apropriada, seria o que acontece com a inflação? Que isso é o que define taxa de juros efetivamente. E a inflação, ela foi 5,91, se não me engano, em 2013, mas a gente sabe que tem 3 componentes que contribuíram para que ela ficasse nesse patamar. Foi a questão da eletricidade, foi a questão do combustível, foi a questão do transporte urbano. Se não houvesse o controle sobre esses 3 fatores, a inflação tenderia a 7% ou ultrapassar 7%. A taxa de juros, ela se ajusta ao patamar da inflação. E ela se ajusta à expectativa de inflação, não necessariamente ao número fixo do que é o publicado. Então, o mercado já vai precificando uma inflação mais alta do que efetivamente acabou acontecendo. Ou seja, está muito mais perto de 7 do que de 5,91. Essa que é a realidade. Por outro lado, o que acontece no primeiro mundo? A recuperação econômica veio, os Estados Unidos, felicíssimos, a indústria de veículos deve tomar o patamar de 16 milhões de unidades, quer dizer, praticamente o patamar lá anterior à crise de 2008, e isso é um movimento que já vem há vários anos, meus colegas de lá vêm reportando, isso já vem acontecendo há 5 anos que vem recuperando. No momento em que os Estados Unidos têm uma economia mais forte e a taxa de juros lá nos Estados Unidos, a taxa de juros real, fica entre 1% e 2% ao ano, é claro que o Brasil, por uma situação de risco maior, deverá ter uma taxa de juros real superior. Então nós deveremos voltar para um patamar de 4% ou eventualmente até 5% real, além da inflação. Então a expectativa é que esse processo definitivamente volte e a gente volta a ter uma taxa de juros real mais elevada por conta da recuperação econômica internacional. E internamente, o patamar de juros é determinado além dessa taxa real pela base da inflação. E esta base da inflação, se não for combatida, acabará fazendo com que a taxa final para o consumidor
possa ser substancialmente alta, voltando ao que era 4 anos atrás. Você citou no começo dessa sua resposta alguns pontos que seguraram um pouco a inflação no ano passado. Luz, preço de petróleo e tal. Mas isso tudo é uma bomba de efeito retardado que tende a estourar nesse ano. Como é que fica a inflação desse ano? Eu não tenho previsão para a inflação, nós não fazemos isso, mas ela terá que acomodar essa situação. Quer dizer, não é um cenário positivo, com certeza não é. E por outro lado, os analistas têm divergido muito em relação às estimativas de PIB. É um ano de Copa, é um ano que vai ter muito feriado, ao mesmo tempo vai ter aí uma forte ação de marketing. O que vocês esperam para esse ano? Bom, as eleições a gente tem a cada 2 anos, quer dizer, isso não é um fato novo, não é isso que muda a economia, eu acho. No sentido de que não muda além do que sempre muda a cada 2 anos, não é um fato novo. A Copa efetivamente é. A Copa, o que ela poderia ter gerado de investimento, de economia, etc. e tal, já gerou, os estádios estão prontos, o que era para ser feito de infraestrutura está para ser terminado, o que foi possível fazer. Então, não acho que haja um impacto maior. Quanto ao fato de que as pessoas deixem de consumir por causa da Copa, eu acho que isso vai estar concentrado efetivamente no período dos jogos, alguma coisa por aí. Existe consumo que não se repõe, mas existe consumo que volta para a sua normalidade. A pessoa não fez naquele período, fará no período seguinte. Então, é uma questão de calendarização. Perto dos setores que eu acompanho, eu não acho que exista uma preocupação maior com o evento da Copa, não. Inclusive porque alguns setores específicos, pega eletroeletrônicos, televisão especificamente, né? É um setor em que as vendas crescem de uma forma assustadora quando existe Copa do Mundo. Quer dizer, isso vem em contrabalança algum outro setor que eventualmente cai um pouco mais. Eu não acho que nós deveríamos estar... Acredito que não seja um fator destrutivo, absolutamente, no final. Não deve haver nenhum prejuízo. Não acho mesmo. Não acho mesmo. Você falou da recuperação da economia americana. Isso tem o seu lado bom, que significa ali a economia mundial começando a reativar, mas também abre caminho para uma mudança da política do Fed, com reflexos diretos no nosso câmbio. Como é que você está projetando essa questão do dólar a partir desse quadro macro mundial? Uma vez, eu me lembro da época de faculdade, um professor dizendo: a taxa de câmbio, ela reflete a relação de poder econômico entre 2 países. Independentemente de qual seja o patamar, independentemente do que mude para cima ou para baixo, o fato é que ao longo do tempo, ela reflete de fato a capacidade econômica de um país em comparação à capacidade econômica do outro país. O real, ele foi valorizado, ele baixou para 1,60 por dólar, no momento de debilidade econômica do primeiro mundo. Isso não era sustentável. Quer dizer, o Brasil não tem uma economia cuja capacidade possa comportar uma taxa de câmbio de 1,60 para 1. Então, o que nós estamos vendo agora é uma volta natural, um ajuste natural ao que sempre foi historicamente. E o Brasil conseguir diminuir o gap que ele tem em termos de capacidade econômica versus os Estados Unidos é muito difícil por N razões. Então, eu acho que é natural uma desvalorização maior da moeda, a ponto de se encontrar novamente um equilíbrio no balanço de pagamentos. E aí de uma forma bem genérica, falando de comércio de bens, de juros, de dividendos, tudo. Então, a desvalorização virá naturalmente. É um processo de ajuste. E me parece que ele ainda não chegou nesse patamar do ajuste. Eu acho que não. Por quê? Como eu falei há pouco, né? Não há como a economia se manter forte enquanto não houver uma indústria forte e exportadora para poder fechar o balanço de pagamentos. E isso é necessário. E para que isso ocorra de uma forma mais determinada, tem que haver um ajuste na taxa de câmbio. Importação caindo e abrindo espaço para uma indústria local mais forte e também exportadora. Então a taxa vai ser maior, com certeza. Ok. Então vocês projetam aí um dólar realmente subindo para esse ano. Você arrisca fazer alguma previsão? Eu acho que um piso é 2,50. Se é 2,50, eu acho que é um piso. E só para que todo mundo fique falando da mesma linguagem. Quando se fala um piso para 2,50, é 2,50 para esse ano e a isso tem que ser acrescida a inflação daqui para frente, né? 2,50 é um patamar, digamos, de hoje, né? Aí de hoje. Sempre a inflação local, líquida da inflação externa, etc. e tal, e aí vai se ajustando
naturalmente. Ou seja, com uma inflação de 6, 7%, a taxa de câmbio vai ter que ser ajustada todo ano. Se a inflação brasileira é 6, a inflação americana é 5, a grosso modo 6 menos 1, 5, a taxa de câmbio deveria ser ajustada em 5%. Teria que ser repassado. Isso, teria que ser repassado. E naturalmente isso acontece, naturalmente, porque a atividade econômica exige isso. Você disse que a incorporação de novos consumidores na área de automóveis, via o crédito, ela já chegou, já deu o que tinha que dar. Mas é suficiente, pelo menos, para manter nesse patamar? Porque estamos num patamar elevadíssimo, quase 3 vezes maior do que 5, 6 anos atrás. Mas relativamente frustrante, porque se a gente voltar lá para 97, a indústria vendeu quase 2 milhões de unidades. Em 97 não havia, a população era substancialmente menor ao que nós temos hoje, o poder aquisitivo médio era substancialmente menor, não havia formas de crédito como existem hoje. Então, comparando 97 de 2 milhões contra 3 milhões e 700 deste ano, 3 milhões e 700 são relativamente pouco em comparação aos 2 milhões daquela época. Então, eu acho que numa conta ajustada de uma forma correta, nós deveríamos estar mais próximos de 5 milhões do que ter estacionado abaixo de 4. Então, esse é o primeiro comentário. A questão é, o que de fato nos permitirá chegar a 5 milhões? Se a gente imaginar que a população veio e cresceu, teve renda crescente, classe média nas medidas oficiais que existem, mais da metade já somos todos pertencentes à classe média e acima. Se esse movimento parou ou se estabilizou, vamos imaginar que o potencial de compra da população também estacionou, também chegou a um ponto, não máximo, mas enfim, um ponto de estabilização. Então, grandes avanços de consumo não deveriam ser esperados. Naturalmente que existe uma reposição. A pessoa que comprou um carro novo 4 anos atrás, ela tende a comprar um carro novo depois de 4 anos. A troca, na verdade, é inferior a 3 anos na média. Então, esse processo vai criando uma vida própria num patamar mais elevado. Agora, a possibilidade de expansão, obrigatoriamente, depende de uma atividade econômica mais forte, que permita ganho de renda real para quem já está empregado, mais pessoas sendo absorvidas no mercado de trabalho e um crescimento potencial efetivamente. Este processo eu não consigo enxergar. Por isso que no início eu falei, de fato, se a indústria ficar igual a 2013, já seria uma boa coisa para a gente. Ok. Você falou de outras formas de financiamento que existiam, e algumas delas estão começando a voltar, como é o caso de consórcio, né? Como é que está essa coisa do consórcio? Mas isso também eu vou pedir para você responder após um breve intervalo. Até já. Perfeito. Qual a pauta da reunião? É investimento em propaganda pro ano que vem. Ah, tá. Eu acho que devia cortar bastante. Sério? Claro, a gente não vai vender mais por causa de propaganda, pra jogar dinheiro fora. Doutor Carlos, Oi. eu queria saber se você vai anunciar a sua casa de praia. Vou, claro. Todos os jornais. E não faz pequenininho, não. Faz bom. grande. Ok. Com foto, tá? Tá. Ah, põe anúncio na internet também. Claro. Então, vamos para essa reunião resolver logo esse assunto aí. Aqui estamos de volta para o último bloco desse Front de Top com Décio Carbonari. Décio, nós terminamos o bloco anterior falando de consórcio. Eu lembro que uma vez, a questão de um ano e meio atrás, você me disse, olha, o consórcio começou a brotar sozinho do chão, isso está crescendo como alternativa ao endurecimento do crédito. Como é que está hoje essa coisa do consórcio? Bom, esse crescimento de fato aconteceu. Os números, eu diria que vendas de consórcios de automóveis, eles multiplicaram por 3 praticamente, num período de 4 anos. Até meados de 2013, esse crescimento não teve interrupção. A entrega de veículos de consórcio da média, que respondia por 2 ou 3% das vendas de montadora, e nós fechamos 2013 com 7 ou 8% das vendas sendo entregues através de consórcio. Então, é uma ferramenta válida, agregou valor, tanto para o cliente quanto para a indústria, obviamente. O que a gente percebeu em 2013 que foi um certo esgotamento na capacidade de crescimento desse segmento. Quer dizer, as razões que levaram o cliente a deixar de buscar o financiamento e optar pelo consórcio, eu acredito que tenham sido a seletividade de crédito, quer dizer, impediu a entrada de pessoas de renda mais baixa no financiamento, então o consórcio é uma opção. Acredito também que pessoas que tiveram
passaram ou tiveram conhecimento de pessoas que passaram por uma situação ruim de financiamento, em que tiveram um veículo retomado, por exemplo, porque não puderam continuar pagando, essas pessoas viram no consórcio tipo um porto seguro. Não correm risco de perder o veículo, se não puder pagar todo mês, segura um pouco, não perde nada do que pagou, retoma o pagamento na frente, etc. E a prestação é mais barata. Então, ele foi uma troca muito mais natural, uma seleção do mercado do que até das próprias instituições, que, a bem da verdade, as administradoras de consórcio, elas foram surpreendidas com o crescimento que houve nesse período todo. As vendas, de fato, multiplicaram por 3 ou 4, dependendo de cada administradora. Porém, 2013 nos mostrou que este movimento de crescimento também perdeu força, perdeu dinamismo. Continua no patamar elevado, porém, perdeu a capacidade de crescimento, o que significa que, de certa forma, o público que tem condição de assumir uma prestação de consórcio dentro do seu orçamento, talvez tenha chegado mais próximo do seu limite. Mas é uma ferramenta importante. 8% das vendas via consórcio, 8% de vendas são importantes para qualquer setor econômico. Mas aquele crescimento, aquele movimento de crescimento que vinha, parou. Agora vai ficar por aí, 7, 8% das vendas. Eu não vi números fechados ainda, mas eu acho que as vendas de consórcio de automóveis em 2013 devem ter repetido 2012, muito provavelmente. Como você disse, as pessoas que foram para o consórcio eram as pessoas que ficaram inadimplentes, deixaram de pagar. Tá. Como é que está hoje esse índice de inadimplência? Ele chegou a ser estratosférico, depois ele começou a se acomodar. Em que ponto ele está hoje? Você sabe que os bancos de montadora têm um índice de inadimplência melhor do que o segmento de mercado como um todo, porque nós trabalhamos muito mais com veículos novos, né? Então o cliente do veículo novo ele tem uma capacidade de pagamento superior, e também nós temos muitos planos de taxas subsidiadas pela montadora, a taxa 0, a taxa 0,49, etc. Esse tipo de taxa atrai ainda mais o cliente de qualidade para o nosso portfólio. Então, de uma forma geral, os bancos de montadora têm uma inadimplência melhor do que os grandes bancos por conta desses dois fatores. E com a restrição de crédito que foi feita lá em 2012, que eu já mencionei, nós chegamos a uma situação que dá para afirmar que hoje a qualidade do portfólio adquirido de 2012 para cá, debaixo dessas condições principalmente, ele é melhor, ele é mais baixo do que foi em setembro de 2008, um mês antes da crise financeira internacional, que foi quando a inadimplência passou a crescer. Então, ele realmente tem uma qualidade substancialmente melhor. Ele é metade do que era 4 anos atrás, 5 anos. Metade? Metade. Está metade. Em torno de quanto, mais ou menos, hoje? Em automóveis, ao redor de 2% apenas. 2%? 2%. Em caminhões ainda segue mais. Caminhões sempre teve uma inadimplência mais baixa do que de automóveis. Ela era ao redor de 1%, enquanto automóveis era um pouco acima de 3,5% aproximadamente. Hoje automóveis está ao redor de 2%, quer dizer, um pouco mais do que a metade, né, do que foi, enquanto que caminhões segue alta, porque os prados são muito maiores, empresas foram afetadas, então a inadimplência de caminhões ainda hoje está num patamar elevado, ao redor, eu diria, na média, talvez ao redor de 4% ou 5%. Bem, muito acima, na verdade, do que do 1% lá de 2008, muito acima. Mas é uma tendência natural, aí os contratos são de prazo muito longo, e os clientes que entrarem na inadimplência, eles demoram muito mais tempo para poderem ter esses créditos baixados da carteira. Então isso é natural. Mas também em caminhões, mesma coisa que automóveis. A qualidade da carteira de hoje é substancialmente melhor do que era até 2012. 2% já é padrão primeiro mundo, não? Não, primeiro mundo é menos do que isso. Menos no Canadá, a inadimplência é 0,1 ou 0,2. Estados Unidos, 0,5, 0,6. Primeiro mundo é mais baixo. Ok, Vivi. Essa restrição, essa seletividade maior de crédito acaba incomodando um pouco nas vendas de caminhões, né? A gente ouve aí que cada vez que tem uma mínima redução ou não aumenta como esperado, o problema é a restrição de crédito. Então, assim, pode-se esperar que a análise dessas fichas continue severa e que continue demorando o tempo que leva hoje? Bom, eu diria que é uma reclamação natural, né? Quem quer vender e quer que todo mundo tenha crédito, mas essa não é a realidade. De fato, existem pessoas que não têm condição de crédito. A gente faz análise dos demonstrativos da empresa, vê a situação econômico-financeira. Não nos dá conforto de aprovar um crédito, porque essa pessoa está dependendo de que tudo dê muito certo para poder
continuar operando e continuar pagando. Então, nesse momento, o banco tem muita dificuldade em conceder o crédito. Quando a economia vinha num crescente contínuo, digamos assim, o otimismo em relação a que todos teriam condições de crescer, de pagar as prestações no futuro, era maior esse otimismo. Quando a economia começa a crescer menos, nós já sabemos que nem todos terão condições de pagar. Então a seletividade vem de uma forma natural. Não dá para imaginar que o setor financeiro vai ser assim sócio desse modelo de crescimento, correndo o risco de todos os setores. O setor financeiro, ele tem que se proteger. Ele não pode correr riscos além daquilo que ele consegue medir e avaliar efetivamente. Em momentos de crescimento econômico menor, essa retração é natural. Isso é histórico. Enfim. A rigidez continua. A seletividade continua. Veja a questão do programa do Procaminhoneiro, né? Que todo mundo gostaria de fazer. Todo mundo gostaria de ver um caminhoneiro independente com um caminhão novo em que ele pudesse trabalhar melhor, poluir muito menos, causar menos acidente, atrapalhar menos o trânsito. Todo mundo quer ver essa situação. Porém, quando a gente olha para a situação econômica desse caminhoneiro independente, o que ele consegue fazer de frete, o que ele consegue ter de renda e o valor que ele teria que pagar de prestação, essa conta não fecha. Então é por isso que o Procaminhoneiro nunca conseguiu decolar efetivamente, porque o favorecido desse programa não consegue ter uma renda suficiente para pagar o benefício que se pretenderia dar para ele. Essa é uma realidade que não muda. É o que se pretende, é o que se pretende mudar com esse novo programa de renovação de frotas, né? Então, isso, na Europa isso funcionou muito bem. Lá em 2009, quando ela foi instituída para estimular a indústria automobilística, isso funciona muito bem de fato. E o ganho social ele é substancial, porque eu nunca vi dados assim concretos indicando tantas causas de morte, tantas causas de despesas hospitalares são devidas a esse ponto causados por caminhões usados, velhos, antigos, etc. e tal. Isso pode ser feito. Se você imaginar, comparar que caminhão usado tende a gerar mais despesas, socialmente falando, do que um caminhão novo, dá para se fazer essa quantificação. E essa quantificação é pegar uma parte dela e transformar em subsídio para a renovação de frota, onde o governo entra com uma... E tem que ser o governo, obviamente, ele entra com uma parte do governo para comprar aquele caminhão velho que vai ser destruído, que vai ser desmantelado, para poder ser substituído por um caminhão novo. A base da recuperação da indústria automobilística na Europa, depois da crise financeira de 2008, foi esse programa. E durou vários anos, na maioria dos países europeus, produtores de veículos. Você está confiante de que ele finalmente vai sair do papel? Eu acho que tem que sair, porque ele é socialmente justo. É claro que tem um impacto inicial de exigir recursos, num primeiro momento. Mas no horizonte de tempo um pouco mais longo, de 5, 10 anos, ele deve se pagar, socialmente falando. Okay. Quando você olha essa tua área, ela acaba funcionando como um termômetro do nível de segurança que as pessoas têm em relação ao futuro, da maneira como elas estão vendo o futuro. Se o cidadão acredita que vai continuar empregado e que vai poder ter promoções, ele vai lá e assume o financiamento. Correto. Se ele tem qualquer medo de perder o emprego, ele já adia essa compra. Vocês estão sentindo algum tipo de movimento nisso ou está normal? Olha, eu diria que não. Quer dizer, a indústria no passado caiu 1,5% aproximadamente venda de veículos, né? Então, o que você acabou de escrever contribuiu para esse 1,5% de redução. Mas nada assim, nenhuma mudança significativa. Eu volto a dizer, taxa de desemprego é a mais baixa da história, renda média real crescente, quer dizer, são dois fatores que sustentam a atividade econômica, que sustentam o consumo. Ok. E com relação às formas alternativas de financiamento, nós falamos do consórcio. E o leasing, que no ano passado a Anfávia chegou até a ensaiar um movimento para fazer voltar o leasing, que era, aliás, uma hipótese que vocês não queriam, né? Veja, o leasing é um instrumento financeiro tanto quanto é o crédito direto ao consumidor, o CDC, que é o financiamento tradicional. Porque o leasing, a gente chama de leasing, mas é o leasing financeiro, não o leasing operacional como a gente vê na Europa, vê nos Estados Unidos. Então, o leasing financeiro, quando comparado com o CDC, eles são instrumentos que se substituem. Um eventual retorno do leasing
significará um espaço menor para o CDC. É uma conta que o resultado é igual, não é que um se soma ao outro. E o leasing continua com alguns questionamentos jurídicos que não dão conforto para as instituições financeiras. O carro, por exemplo, pertence à instituição financeira que faz o leasing. Se o cliente não pagar o imposto, quem tem que pagar é a instituição financeira. E o cliente inadimplente, ele normalmente não paga a prestação, não paga o imposto, não paga a multa, não paga absolutamente nada. Esse veículo, quando é retomado pela instituição, a instituição, para poder vender o veículo, tem que pagar todos os IPVAs atrasados. É porque o veículo fica com garantia dessa dívida. Né? Exato. Então, esses entraves acabam prejudicando o leasing. Além do que, o leasing, por exemplo, ele tem o prazo mínimo é 24 meses. Muita gente financia em 6 meses, 12 meses, 18 meses, principalmente essas taxas subsidiadas. Então, o leasing nem se encaixa nessas operações. E o CDC tem a facilidade, todo mundo conhece, a documentação já vem em nome do proprietário, o leasing você tem uma passagem a mais de transferência de documento, tem um custo adicional, enfim. Eu não acredito que o leasing acrescentará volume para a indústria, não acredito que o leasing substituirá o CDC. O CDC é o instrumento mais natural de crédito para financiar bens de consumo. Bom, quando a Anfávia começou a tocar nesse assunto do leasing, era porque ela temia um agravamento muito grande da seletividade do crédito no começo desse ano. E pelo que você disse, não está acontecendo. O crédito é o mesmo, mas veja, o processo de análise de crédito, tanto faz se fosse para um CDC ou se fosse para o leasing, é a mesma política de crédito feita da mesma forma. Não mudaria em nada. Ok. É que um pouco da memória, né? Lá atrás, quando havia muitos, naquela fase de euforia, de crescimento, etc., em que havia vendas, financiamentos de até 60 meses com zero de entrada, essa história, o leasing foi uma ferramenta muito utilizada. Então, de certa forma, criou-se uma interpretação de que o leasing é sim uma ferramenta que vai nos levar de volta para o paraíso, digamos, mas não é verdade. É uma ferramenta financeira equivalente ao CDC que se substitui o CDC e vice-versa. Não gera volume de vendas incremental. Com a diferença de que no CDC, quando o banco retoma, ele não tem esse problema aí das multas. Das multas não tem. Do imposto não tem. Né? Além de outros questionamentos. O ISS foi questionado até pouco tempo, o pagamento do valor residual. Enfim, a insegurança envolvendo o produto afasta ainda mais as instituições desse produto. Tão cedo isso não volta? Eu acho pouco provável. O leasing ele é uma operação interessante para a pessoa jurídica, que gera lucro, que paga imposto de renda. Parte desse valor que ele paga mensalmente é abatido como despesa, portanto reduz a base tributária. Então, para a empresa faz todo sentido. Para a pessoa física, o leasing financeiro, não tem porque, não é uma ferramenta necessária. Ok. Acho que é isso. Eu tenho mais uma pergunta que eu gostaria de lhe fazer. Nós centramos toda essa nossa conversa fundamentalmente para esse ano de 2014. Mas novas fábricas estão sendo inauguradas, novos players estão chegando. E daqui a 2 anos, 3 anos, essa capacidade de produção de veículos no Brasil vai estar aumentada em pelo menos 1,5 milhão de unidades. Dá para retomar o crescimento até lá e conseguir acomodar isso, ou nós vamos ficar com uma grandiosidade aí pela frente? Então, o Brasil tem que voltar a encontrar o ritmo de crescimento. Quer dizer, o que não está bem feito tem que ser corrigido, o que deixou de ser feito e que contribui para isso tem que passar a ser feito, para que ele retome o crescimento, que significa o fortalecimento da indústria de uma forma geral, voltar a ser exportador, voltar a ser rico, para dentro desse país mais rico caber essa indústria automobilística do tamanho que você está citando. O que é um ativo que o Brasil tem definitivamente, um dos ativos que o Brasil tem definitivamente? Primeiro, é um país de 200 milhões de habitantes. Não há como se imaginar que um país de 200 milhões de habitantes consiga se tornar importador mais do que exportador, gerando balanço de pagamento negativo todo ano. Só o país no mundo consegue fazer isso, Estados Unidos, que é o único que consegue ter um balanço de pagamentos negativo todo ano e ainda assim não afugenta investidor. Pelo contrário, qualquer crise que tem, ele atrai ainda mais investidor para lá, que é o porto seguro de todo mundo. Então o Brasil tem que encontrar essa solução. 200 milhões de habitantes. Jamais vai poder ser um país importador líquido, com balanço de pagamentos negativo, e por isso ele vai ter que encontrar seu tamanho.
Consequentemente, a indústria tem que se instalar aqui, não só a automobilística, as outras fábricas também. Não dá para imaginar que vai ter um volume significativo de exportação para o Brasil sem que haja uma produção local, se não 100%, pelo menos em parte. A montagem de CKD, no caso da indústria automobilística, ou montagem parcial de peças eletrônicas, alguma coisa terá que ser feita aqui. E isso, curiosamente, vem e garante uma falha que nós temos no país, que é a questão educacional. Se a gente compara o que fez a Coreia do Sul em termos de investimento em educação e o que ela colheu, e o que nós não fizemos e o que nós colhemos por não ter feito. Parte do nosso déficit é eliminado pela importação de conhecimento através da instalação dessas fábricas que vêm para cá. E essa tecnologia acaba sendo transferida. Então, isso ameniza o problema. Por isso, eu acho, uma vez que o Brasil retome, como eu falei, corrija os erros que houve e retome o crescimento, haverá espaço para essas e para outras indústrias, porque é um país de 200 milhões de habitantes. Quer dizer, nós rapidamente nós deveríamos ser um dos 3 maiores produtores e consumidores de veículos do mundo. Esse é o destino natural para um país de 200 milhões de habitantes. Ok. Décio, gostaria muito de agradecer, Vivi, a você também pela colaboração e a vocês que nos acompanharam até agora. Até outra oportunidade. Obrigado.